O que são plásticos? Qualquer treinamento envolvendo material plástico exige que o participante tenha alguns conhecimentos básicos dos principais conceitos que envolve este instigante material. Então, o que são plásticos é uma pergunta difícil de responder, porque plásticos é uma palavra muito ampla. Vamos tentar nesta aula, que é a aula inicial, definir de uma forma bem clara o que são plásticos. Então, os plásticos, eles são materiais sintéticos de origens de matérias-primas naturais ou matérias-primas sintéticas. Eles estão em todos os lugares. Hoje, seria muito difícil viver sem eles, sem os materiais plásticos. Desde que nascemos até a nossa passagem para um outro plano espiritual, o nosso contato é intenso com esses materiais. Desde as fraldas descartáveis, da mamadeira, da chupeta, até as roupas em geral que vestimos. Muitos dos alimentos que comemos são protegidos com os materiais plásticos. Então, os plásticos estão, com certeza, cada vez mais incluídos nas atividades do nosso dia a dia, por toda a nossa vida. Como é impossível viver sem eles, vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre estas famílias de materiais. Então, plásticos é uma palavra de origem latina. Plásticos quer dizer um material que pode ser moldável, ou do grego, plastikos, material adequado à moldagem. Então, por exemplo, a cerâmica é um material plástico, porque você pode moldá-lo, Você pode moldá-lo. Então, o plástico são família, uma família de materiais que são moldados. No nosso caso específico, nós vamos estudar uma família de materiais plásticos que são os polímeros. Então, o nome químico dos plásticos, aqueles que nos interessam, são os polímeros. Então, polímeros é o nome químico dos plásticos. Qual o significado da palavra polímeros? Poli quer dizer muitas, várias, e meros, unidades que se repetem. Então, os plásticos foram descobertos, eles foram se desenvolvendo em várias aplicações comerciais, sem saber que estrutura química tinham esses materiais. Até que um pesquisador inglês, Staudinger, ele descobriu que esses materiais eram formados por moléculas grandes, que eram constituídas por unidades menores que se repetiam N vezes, ou seja, várias partes iguais que se repetem na cadeia. E deu o nome desses materiais aí de polímeros, ou seja, formados por muitas partes. Então, os plásticos também são conhecidos no universo científico como polímeros. Podemos imaginar uma molécula de plástico, um polímero, como sendo uma corrente.
essa corrente ela é formada por vários elos. Esses elos são as unidades que se repetem. Então, uma corrente ela é formada por muitas partes iguais que se repetem, né, em todo o comprimento da corrente. Então, se a corrente fosse um polímero, esse polímero seria um polielo, ou seja, um polímero cujas moléculas são formadas por vários elos que se repetem. E assim é o universo do plástico também. Então, por exemplo, o polietileno, ele é formado por vários etilenos. Então, como